Fala pessoal, agora continuando a falar aqui dos nossos princípios administrativos, nós vamos falar sobre o princípio da impessoalidade. Eu gosto de dizer que o princípio da impessoalidade ele funciona quase como um super princípio, porque na verdade ele é um princípio que acaba dele decorrendo vários outros princípios. Olha só, vamos começar a colocar aqui no nosso quadro e aí eu vou começar a explicar isso para vocês. Quando você fala de princípio da impessoalidade, você tem que ter como fundamento a ideia que um agente público, ele atua em nome do Estado. Então você, logo depois que você passar no seu concurso público e for nomeado, quando você estiver lá no seu dia a dia, você atua em nome do Estado, você atua em nome do poder público. Tanto que se você fizer alguma coisa de errado e causar um prejuízo a terceiro, quem responde no primeiro momento por essa conduta é o próprio Estado. Nós chamamos de responsabilidade civil do Estado, ou responsabilidade extracontratual do Estado. Depois, lá na frente, se você tiver feito alguma coisa de errado, tiver agido com dolo ou culpa, o Estado pode cobrar de volta de você. Mas quem responde no primeiro momento é o próprio Estado, é o próprio poder público. Então a sua conduta é imputada ao Estado. Dessa consequência, ou dessa aplicação, nós vamos ter uma série de consequências. A primeira das consequências eu chamo de validade dos atos do agente de fato. Professor, o que é um agente de fato? Sempre que a gente fala de agente de fato, nós temos duas espécies de agente de fato, o agente putativo e o agente necessário. O agente de fato é uma pessoa que está investida na função pública, ou seja, está trabalhando ali no dia a dia, tem crachá, tem bate-ponto lá no órgão, trabalha normalmente. Ela, na verdade, é um servidor como todos os outros, mas muitas vezes com um probleminha. Qual que é o probleminha? O probleminha é na investidura dessa pessoa. Qual que seria esse problema na investidura dessa pessoa? Por exemplo, uma pessoa está desempenhando um cargo efetivo sem ter prestado concurso público. Ela está lá recebendo salário, está lá atuando no dia a dia. Qualquer pessoa, qualquer particular que chegar ali e se deparar com aquela pessoa do outro lado do balcão, nunca vai imaginar que houve algum problema na investidura dessa pessoa. Nós chamamos isso de agente putativo. Agente putativo é esse agente público que teve alguma irregularidade na sua investidura, mas está trabalhando normalmente, está trabalhando com aquilo que nós chamamos de aparência de legalidade, porque todo mundo vai olhar e vai achar que está tudo certinho. Tem um outro caso, um segundo caso, que nós chamamos de agente necessário. É como se fosse, por exemplo, um incêndio, tá lá pegando fogo, você tá passando bem na frente do local em que tá pegando esse fogo, e o bombeiro vai lá e pede uma ajuda, só, cara, me ajuda aqui, a gente precisa apagar esse fogo, aquela coisa toda. Ou você é um médico, tá passando bem na frente de um local em que acabou de desabar um prédio, e os bombeiros, o chefe da operação sabe que você é médico, e naquele momento fala, cara, me ajuda aqui agora, nós precisamos resgatar essas pessoas. Nesse momento você é um agente necessário. Em todas essas duas situações, você é um agente de fato. E nas duas situações, a sua conduta é imputada ao Estado. Tanto que, se lá na frente a administração descobrir a irregularidade, por exemplo, na investidura daquele agente putativo, e a administração anular o ato de provimento, os atos praticados por esse agente público serão considerados válidos perante os chamados terceiros de boa-fé. Que é um exemplo, cara, tem um exemplo muito bacana para tratar disso aqui. Imagina a seguinte situação. Uma pessoa prestou concurso público para a Receita Federal, num cargo que exigia curso superior. A pessoa ingressou no cargo e estava lá trabalhando normalmente. Durante o seu trabalho, ela emitiu determinados documentos permitindo a realização de importação de algumas mercadorias. Essas mercadorias foram importadas e foram vendidas para outras pessoas. Olha só um monte de gente que a gente está envolvendo aqui. O servidor emitiu um documento que permitiu que uma empresa importasse mercadorias. Essa empresa, por sua vez, vendeu essas mercadorias para terceiros. Tudo em tese dentro da legalidade. Só que 6 meses depois, nós descobrimos que aquele servidor não tinha curso superior. Ora, se eu saísse desfazendo todos esses atos, ou seja, anulando tudo que foi feito até esse momento, tiro o certificado de importação, tiro tudo, tenho que desfazer tudo. Olha, em tese eu teria que procurar cada uma das pessoas que comprou aquele produto, pegar esse produto de volta, devolver o dinheiro para elas, aprender esse produto lá na loja que importou e devolver para o outro país. Já pensou a gente fazendo tudo isso? Não faz sentido, né? Certo? Sabe por que não faz sentido? Porque esse ato desse servidor público, esse ato dessa pessoa que não foi regularmente investido na função pública é imputado ao Estado. Então, ainda que eu tire esse servidor, este ato aqui, ele permanece válido. Este ato aqui continua produzindo seus efeitos. Então, a importação foi lícita, a venda das mercadorias foi lícita, ainda que o provimento do agente público tenha alguma falha. Essa é a primeira situação em que nós teremos a validade de um ato praticado por um agente de fato. Segunda situação, nós chamamos de princípio da finalidade. Pessoal, quando nós falamos de princípio da finalidade, isso aqui era um princípio que era considerado um dos fundamentos do direito administrativo desde antes da Constituição de 88. Por quê? Porque toda atuação da administração pública deve ter por fim o interesse público. Toda atuação do poder público tem que ter por fim o interesse de toda a coletividade. Por isso que a gente fala que a atuação do Estado é impessoal, porque ela não é para favorecer o Pedro ou a Maria, ela é para favorecer a sociedade. Ela até pode favorecer o Pedro e a Maria, mas esse favorecimento tem que ser um favorecimento lícito, tem que ser um favorecimento com base na Constituição e tem que ter um motivo para esse favorecimento. Não podem ser os chamados favorecimentos gratuitos, que é aquele favorecimento que é só para beneficiar ou para prejudicar alguém. Isso não pode acontecer. Então toda a atuação da administração pública deve ter por fim o interesse público. Pessoal, tem 2 pontos que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui, que são pontos que, olha, é difícil de cair em prova? É, mas são pontos mais aprofundados. Já que aqui é completinho, então vamos dar uma olhada nesse ponto que eu quero falar com vocês. Quando eu falo de interesse público, nós temos 2 formas de analisar isso aqui. Nós temos aquilo que nós vamos chamar de interesse público geral e nós temos aquilo que nós vamos chamar de interesse público específico. Qual que é a diferença desses dois? Pessoal, quando eu falo de interesse público geral, o interesse público geral ele é invariável. O que eu quero dizer com isso? Todo ato
deve ter por fundamento o interesse público. Isso é geral, né? Seja a remoção de um servidor, seja a desapropriação, seja a realização de um concurso público, seja uma contratação, tudo tem que ter por fim o interesse público, genericamente falando dessa expressão. Ok. E o que é interesse público específico? Pessoal, o interesse público específico é aquele interesse público que é especificamente para a pessoa, para o ato X ou para o ato Y. Interesse público específico é aquele que a lei prevê para aquele ato em específico. Agora eu vou dar um exemplo muito bacana para vocês. Olha só. Um servidor público cometeu uma infração. Pergunto para vocês. É interesse público do Estado punir um servidor público que cometeu uma infração? Sim, se ele fez algo de errado, ele tem que ser punido. Por quê? Porque isso tem que servir de exemplo para ele, para não voltar a cometer irregularidades, e tem que servir de exemplo para os demais, para que não cometam qualquer irregularidade. Certo? Agora vamos supor que é o seguinte, a administração pública utilizou o ato de remoção, removeu ele para uma outra localidade, com o propósito de punir esse servidor. Vamos supor que esse camarada morava lá em Florianópolis, trabalhava na beira da praia. A administração pública, como forma de puni-lo, removeu ele de Florianópolis lá para um cantão no interior do país, num local de difícil acesso, punindo esse servidor. Pergunto para vocês, esse ato de remoção atendeu à finalidade geral? Sim, é interesse público do Estado punir aquele camarada que fez algo de errado. Só que esse ato não atendeu ao interesse público específico, porque o ato de remoção de um servidor público, como regra, não serve para punir ninguém. A remoção serve para quê? A remoção serve para você readequar a quantidade de servidores, a remoção serve para você unir, preservar a unidade familiar, mas não serve para punir um agente público. Portanto, você atendeu ao fim geral, mas não atendeu ao fim específico. Os atos administrativos devem atender tanto à finalidade geral quanto à finalidade específica. Professor, tem mais uma outra forma de analisar isso? Tem mais uma forma também de analisar o que é interesse público. Nós temos um negócio chamado interesse público primário, e nós temos um negócio chamado interesse público secundário. Professor, qual que é a diferença entre o interesse público primário e o interesse público secundário? Interesse público primário é o interesse público propriamente dito. É isso que eu acabei de falar de vocês. É o interesse da coletividade. Ainda que isso seja meio genérico, mas é o interesse da coletividade como um todo, né? Por exemplo, quando você tem aqui... eu vou pegar um exemplo que é até polêmico, mas que vamos analisar dessa forma. Quando o Estado tributa a importação de cigarros, isso está atendendo ao interesse público primário. Sabe por quê? Porque é interesse da população que você eleve o custo dos cigarros, porque se considera que o cigarro causa um prejuízo à saúde de toda a população. Então você aumenta essa tributação pensando na sociedade. Ok, mas existe um negócio que é o chamado interesse público secundário. Sabe o que é interesse público secundário? Interesse público secundário é aquele interesse público do Estado como pessoa jurídica. O que é o interesse público do Estado como pessoa jurídica? Professor, está ficando um pouquinho complicado isso, mas eu vou explicar para vocês. Esse aqui, imagina o seguinte, um prefeito. O prefeito municipal, ele quer aumentar a arrecadação do município. Ele quer ter dinheiro em caixa, para ele poder fazer um monte de coisa, para chegar na próxima campanha, ele falar que eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. É isso que ele quer. Só que quando ele aumenta muito a tributação, neste momento aqui que ele aumenta a tributação, ele estará atendendo ao interesse secundário do Estado. Ele estará atendendo ao interesse da prefeitura. Ele estará atendendo ao interesse dele como prefeito, para ter dinheiro em caixa. Mas você já imaginou se esse prefeito colocasse a alíquota do IPTU em 100% do valor do imóvel? Né? Vamos supor que isso fosse possível. Atenderia ao interesse secundário, atenderia ao interesse como pessoa jurídica. Por quê? Porque ele ia estar cheio de dinheiro em caixa. Mas isso aqui iria ferrar a sociedade. Imagina a população tendo que pagar 100% do valor de imóvel a título de IPTU. Por isso, pessoal, nós temos que diferenciar. Interesse público primário é o interesse de toda a população. Interesse secundário é o Estado como pessoa jurídica. E é só você pensar no exemplo da arrecadação. O Estado quer arrecadar mais, arrecadar mais, arrecadar mais. Mas se ele arrecada muito, ele começa a ferrar a população, porque ele começa a tirar dinheiro do povo para arrecadar para o Estado. Então diferencia o interesse primário, que é da população como um todo, do secundário, que é o Estado como uma pessoa jurídica considerada. Assim como uma empresa quer arrecadar, o Estado também quer arrecadar, e esse seria o interesse que nós vamos chamar de secundário. Vamos avançar mais um pouco, e agora vamos falar de uma terceira aplicação do princípio da impessoalidade. A terceira aplicação nós chamamos de igualdade ou de isonomia. Por esse princípio aqui, o Estado ele deve atuar de forma objetiva. O Estado ele não pode ficar favorecendo o Pedro, não pode ficar favorecendo a Maria, não pode ficar favorecendo o João. O Estado não tem nem que saber quem é que está ali na frente. Ele tem que atender a população de forma impessoal, de forma isonômica, de forma igualitária. É lógico que isso não impede a aplicação do que nós chamamos de medidas afirmativas. O que são medidas afirmativas? Medidas afirmativas são aquelas situações, o fundamento disso é aquele jargão, né, que diz o seguinte: você tem que tratar com igual os iguais e com desigualdade os desiguais, na medida da sua desigualdade. É aqui nessas medidas afirmativas que nós temos, por exemplo, as cotas em concurso público, que você tem fila preferencial para o idoso, que você tem, dentro das licitações públicas, um atendimento preferencial para as microempresas e empresas de pequeno porte. Então, assim, igualdade e isonomia exigem que você trate com igualdade os iguais, mas você pode dar uma desigualdade aos desiguais, desde que essa desigualdade tenha fundamento em lei e atenda de fato ao interesse público. Quer só um exemplo de aplicação do princípio da igualdade e da isonomia? Você já ouviu falar no regime de precatórios? Sabe o que é o precatório? Precatório é quando o Estado está devendo para alguém
e não paga essa pessoa. Aí essa pessoa move uma ação judicial contra o Estado e ganha a ação. Só que os bens públicos são impenhoráveis. Então você não vai pegar lá o prédio de uma escola e vender ele para pagar dívida. Isso você não pode fazer. Então o Estado paga suas dívidas judiciais por meio do regime de precatórios. E esse regime de precatórios, ele serve justamente para dar aquilo que nós chamamos de impessoalidade nesses pagamentos. Porque senão, sabe o que ia acontecer? Se não fosse o regime de precatórios, o Estado só ia pagar as dívidas para os seus amigos, né? Para o amigo do prefeito, para o amigo do governador, para o amigo do presidente, para o amigo dos governantes. Para evitar esse tipo de situação, existe uma fila de pagamentos. Essa fila é o que nós chamamos de regime de precatórios. Então vai estar lá no orçamento o dinheiro para pagar o precatório e esse dinheiro vai pagando as dívidas conforme a ordem de apresentação dos precatórios. Ou seja, vai seguindo uma fila de pagamentos. Tem uma série de exceções, mas é só para você entender o contexto geral. Tem mais uma outra aplicação do nosso princípio da impessoalidade. Essa daqui é a mais complicadinha para a gente entender, que é a vedação à promoção pessoal. Lá no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, tem um comando que diz mais ou menos assim: a publicidade oficial, a publicidade dos órgãos e entidades públicas deve ter um caráter informativo, educativo ou de orientação social. E dessa publicidade não podem constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de autoridades públicas ou de partidos políticos. Quer dizer o seguinte, a campanha de vacinação não é para estar o prefeito lá vacinando a criancinha. A campanha de vacinação é para ter um outdoor explicando a importância dessa vacinação e dizendo que a população tem que comparecer no dia X ao dia Y para que seja vacinada. Quando você tiver a divulgação aqui das escolas, do início do período letivo, você não tem que colocar a foto do prefeito entregando o uniforme e o material escolar para as crianças. Não. Você tem que colocar lá uma divulgação, explicando quando que começa o período letivo, dizendo que se o uniforme vai ser fornecido, onde que você pode conseguir esse uniforme, essas informações que devem constar nessa publicidade oficial. Ah, professor, mas quando tem campanha eleitoral, sempre aparece o prefeito lá dizendo que fez isso, aquilo, aquilo outro. Aí não é publicidade oficial. Campanha eleitoral é outra história, é outro departamento. Lá na campanha eles falam aquele monte de mentira, dizem que fizeram isso, aquilo e aquilo outro. Agora, durante a atuação, durante o dia a dia da administração pública, a vedação é que você se utilize da atuação pública, da publicidade oficial, para uma autopromoção. Eu sei que sempre que eu falo isso, um monte de aluno vem trazendo para mim, professor, mas na minha cidade fizeram isso, na minha cidade fizeram aquilo. Pessoal, uma coisa é o que a Constituição manda. Infelizmente, outra coisa é o que a gente vê no mundo real, tá? Mas para fins de prova, a publicidade veda a promoção, o princípio da impessoalidade veda a promoção pessoal. Toma cuidado, porque as questões de prova às vezes vão associar a vedação à promoção pessoal ao princípio da publicidade, e não é a mesma coisa. O princípio da publicidade exige transparência na atuação da administração pública. O princípio da impessoalidade veda que essa transparência seja utilizada para se promover. Então, quando você não dá transparência, você fere o princípio da publicidade. Por outro lado, quando você utiliza da publicidade para promoção pessoal, aí você fere o princípio da impessoalidade. Então, não dar publicidade, fere o princípio da publicidade. Utilizar a publicidade para se autopromover, fere o princípio da impessoalidade. Outro ponto que às vezes você tem que ficar atento é que é o seguinte, pessoal, existe uma proximidade muito grande entre os princípios da impessoalidade e da moralidade. Eles são quase que inseparáveis em alguns momentos. Então assim, eu expliquei tudo isso aqui para vocês, isso aqui tudo está ligado muito mais ao princípio da impessoalidade. Mas se cair uma questão de prova, às vezes, falando também de ofensa à moralidade, também é ofensa à moralidade. Quer um exemplo? O prefeito municipal vai lá e manda entregar os boletins, as famílias, o boletim escolar, e junto vai uma mensagem do prefeito. Eu, prefeito fulano de tal, conto com a sua presença na próxima eleição. Eu sei que a nota do seu filho não está lá aquela coisa, mas nós estamos aqui para fazer isso melhorar. Pessoal, isso feriu a impessoalidade, porque ele utilizou da máquina pública para uma autopromoção. Mas também feriu a moralidade, porque é antiético, é desonesto você utilizar a estrutura pública para uma autopromoção. Então você feriu a impessoalidade e a moralidade ao mesmo tempo. Então sempre tem essa proximidade. Pessoal, e uma última aplicação é o que nós vamos chamar de impedimento e de suspeição. O que são essas duas situações de impedimento e de suspeição? Impedimento e suspeição, eles estão diretamente ligados à ideia de imparcialidade. A gente até pode colocar aqui, ó. Eles estão ligados diretamente à ideia de imparcialidade. Por que eles estão ligados à ideia de imparcialidade? Porque, olha só, imagina a seguinte situação. Você é uma autoridade pública. Você tem competência para julgar um processo administrativo. Porém, chegou um processo administrativo no seu gabinete que quem está sendo investigado, ou investigada nesse caso, é justamente a sua esposa. Ou você é a chefe, né? A esposa é a chefe e o marido está sendo investigado. Nessas duas situações, a autoridade tem competência para analisar aquele processo? Teria. Mas naquele caso em específico, naquele caso, ela está impedida de atuar. Por quê? Porque, logicamente, que você não terá devido imparcialidade em um processo que figure como investigado o seu cônjuge, seu companheiro, marido, esposa, seu filho, ou então em um processo em que você tem um interesse direto naquela matéria. Nessas situações, ainda que em tese você tivesse competência legal, justamente naquele caso específico você estará impedido ou estará em suspeição para atuar naquele processo. Por isso você deverá se abdicar, né, evitar atuar nesse tipo de processo, justamente porque você não teria a imparcialidade exigida para a sua atuação. Com isso, nós fechamos aqui o princípio da impessoalidade e podemos trazer algumas questões. Olha só, primeira questão. A Constituição Federal, ao tratar da administração pública, estabelece no parágrafo 1º do artigo 37 a proibição de promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos por meio de símbolos ou imagens na publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos. Nos termos da doutrina majoritária,
Essa é uma consequência direta do princípio constitucional da impessoalidade. Perfeito, não tem nem o que discutir, né? Você utilizar a publicidade oficial para se autopromover fere o princípio da impessoalidade. Correto, portanto, esse quesito. Outra questão. Ao conceder uma dilação de prazo de execução sem justificativa prevista em lei, a fiscalização contraria, entre outros, o princípio da isonomia. Sabe por quê? Sabe para que serve uma lei? Sabe para que serve um regulamento? As leis e os regulamentos servem, entre outras medidas, para assegurar a isonomia. Porque se você tiver escrito o que você tem que fazer, imagina a seguinte situação, olha só. Tem uma lei, essa lei diz o seguinte: o prazo de defesa será de 5 dias. Aí essa mesma lei diz o seguinte: esse prazo aqui, ele pode ser prorrogável por mais 5 dias. A autoridade vai lá e concede 5 dias. Depois ela concede mais 5 dias. Beleza, se ela fez isso, ela cumpriu a lei. Se ela conceder mais 5 dias, porque o João é um amigo, cara, isso aqui é o processo do João, dá mais 5 dias aí pro João. Ora, ela estará ferindo a isonomia. Então, pessoal, existem normas, existem parâmetros justamente para que todas as pessoas tenham a igualdade de tratamento. Se a lei diz que é 5 dias mais 5 dias, se o regulamento diz que é 5 dias mais 5 dias, tem que ser 5 dias mais 5 dias. No momento em que você concede mais prazo, você estará ferindo a ideia de isonomia, você estará ferindo a impessoalidade. Ah, professor, mas isso não fere também a legalidade? Fere também a legalidade, porque uma situação não atenta só contra um princípio. Nesse caso aqui, estaria atentando tanto contra a isonomia, tanto contra a nossa legalidade. Então, por isso que essa questão está devidamente correta. E dessa forma, né, nós concluímos aqui de estudar também o nosso super princípio da impessoalidade. Meus amigos, muito obrigado e até a próxima. Fala pessoal, agora nós vamos falar sobre o princípio da moralidade. Já falamos da legalidade, já falamos da impessoalidade, agora vamos à moralidade. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que há uma correlação, há um ponto de encontro entre a impessoalidade e a moralidade. Por isso que algumas condutas que ferem a impessoalidade também ferem a moralidade. Por exemplo, você utilizar a publicidade oficial para se promover, fere a impessoalidade no primeiro momento? Sim, mas também, de certa forma, atinge também os deveres de honestidade e logo fere também a nossa moralidade pública. Pessoal, quando nós falamos de princípio da moralidade, basicamente nós temos que observar um conjunto de situações. Em linhas gerais, o princípio da moralidade exige da atuação da administração pública uma atuação ética, uma atuação honesta, uma atuação pautada na lealdade, na probidade, na boa-fé. Tanto que você vai ler em alguns lugares aí também de princípio da probidade. O princípio da probidade ele é basicamente idêntico ao que a gente chama de princípio da moralidade. Um autor ou outro vai dizer que é um pouquinho diferente, mas eles são basicamente idênticos. Por outro lado, improbidade e imoralidade não são exatamente sinônimos, né? Improbidade é um pouquinho mais amplo do que imoralidade. É só você pegar a lei de improbidade administrativa e você vai ver uma série de condutas que tem lá que não são necessariamente condutas imorais, mas são condutas improbas, justamente por isso que é a lei de improbidade administrativa. Então considere, de forma bem resumida, que probidade é sinônimo de moralidade. Por outro lado, improbidade é mais amplo do que imoralidade. Então, como condutas corretas, as duas expressões se equivalem. Como condutas incorretas, elas não se equivalem, porque improbidade é mais amplo que imoralidade. Mas aí já é um assunto para você discutir em outro momento. O que nos interessa aqui é que moralidade é você atuar de forma correta, de forma ética, de forma honesta, pautada na boa-fé que se exige na atuação da administração pública. Pessoal, a moralidade, ela vale tanto para a administração pública, como também para os administrados em geral. Quer um exemplo? Se um grupo de empresas se unirem e promoverem um conluio para direcionar a realização de uma licitação pública. Suponha que os agentes do Estado, os agentes públicos, nem saibam desse conluio. Então foram só os particulares que se uniram para aquela situação, para restringir a competitividade daquele certame. Pergunta: esse processo licitatório, a contratação decorrente, poderá ser anulada? Sim, poderá. Ah, professor, mas a administração não fez nada de errado, quem fez foram os particulares. Sim, o princípio da moralidade vale tanto para a administração, como também para os administrados. Quando um particular se relaciona com a administração pública, ele também tem que ser ético, ele também tem que ser honesto, ele não pode ser, consequentemente, imoral. Quando nós falamos do princípio da moralidade, nós costumamos dizer que esse princípio tem a sua própria juridicidade. O que isso quer dizer? Que uma conduta que for imoral, ela pode ser anulada pela administração pública ou então pelo Poder Judiciário. A gente sempre fala o seguinte, que o Poder Judiciário somente exerce controle de legalidade. Mas esse somente controle de legalidade é um somente em sentido amplo. Sabe por que é um sentido amplo? Porque envolve também os princípios. E aqui no meu exemplo, o princípio da moralidade tem a sua própria juridicidade. Porque um ato imoral pode ser anulado, ainda que seja lícito. Vou explicar um pouquinho mais isso para vocês. Tá bom? Então vamos falar um pouquinho mais. Antigamente, alguns autores entendiam que legalidade abrangia a moralidade, ou seja, a moralidade não existia sozinha, ela dependia do princípio da legalidade, ou seja, uma conduta imoral seria uma conduta ilícita, e por isso que ela poderia ser anulada.
Só que quando veio a Constituição Federal de 88, ela colocou esses dois princípios separados. Ela falou princípio da legalidade de um lado e princípio da moralidade do outro. E quem já estudou direito constitucional de forma mais detalhada, sabe que um dos princípios lá da interpretação da Constituição Federal diz que a Constituição não tem palavras inúteis. Então, se a Constituição separou legalidade de moralidade, é porque legalidade é uma coisa e moralidade é outra. Ou seja, a moralidade possui uma função, uma atuação autônoma, independente da legalidade. Vamos dar um exemplo, né? Eu gosto de um exemplo bem exagerado, mas é um exemplo bacana. Imagina a seguinte situação. Eu já dei até esse exemplo numa outra aula, numa outra oportunidade. Imagine o seguinte contexto. Um município bastante pobre não tem dinheiro para comprar ambulância. Né? E aí a população fica desguarnecida quanto ao atendimento de saúde de média e alta complexidade, porque não tem como deslocar a população para as regiões, para a capital, por exemplo, para um atendimento mais qualificado. Mas a Câmara de Vereadores resolve lançar uma licitação pública para a aquisição de um sofá super tecnológico que faz uma massagem maravilhosa nos vereadores. Esse sofá ele custou para a Câmara a bagatela de R$250 mil e a Câmara comprou 4 sofás dessa natureza para que os vereadores pudessem, sempre que possível, ir lá até aquele sofá para ter a sua massagem. Vamos supor que a aquisição desse sofá foi realizada com previsão no orçamento, foi realizada a licitação pública teve ampla competitividade, foi uma licitação que teve um certame bastante transparente, que foi divulgado, eles até utilizaram um pregão eletrônico para maior divulgação do procedimento. O valor foi bem abaixo do valor de mercado. Se você chegar aí numa loja e comprar um sofá daquele, ele ia custar R$300 mil e a Câmara adquiriu eles apenas por R$250 mil. Esse procedimento foi lícito. Ele tinha previsão no orçamento, seguiu a licitação pública, foi uma compra econômica. Só que é passível de anulação? Sim, porque essa conduta, entre outros princípios, fere a moralidade. É imoral uma Câmara de Vereadores gastar R$250 mil em cada sofá desse, 1 milhão no total, em um município que sequer tem ambulância para o atendimento da população. Então a moralidade tem a sua própria juridicidade. Logo, um ato, ainda que lícito, pode ser considerado imoral e, consequentemente, é passível de anulação. Essa moral, ela tem que ser o que a gente chama de moral objetiva. Professor, o que é moral objetiva? Pessoal, quando nós falamos de moral objetiva, nós estamos falando que é aquela moral da sociedade como um todo. Moral objetiva não é a sua intenção. Não importa qual é a minha intenção, qual o meu entendimento sobre aquela matéria. A moral é objetiva no sentido que é uma moral válida para toda a sociedade, independentemente da minha convicção interna. Vamos trazer alguns exemplos, né? É muito comum, infelizmente, a gente ver aí nas câmaras de vereadores os presidentes das câmaras nomeando seus parentes para ocupar diversos cargos em comissão dentro da Câmara. Quando vai um entrevistador falar com o presidente da Câmara, a primeira coisa que ele fala é: não tem nada de errado no que eu estou fazendo, eu estou contratando aqui o meu filho, que é uma pessoa muito qualificada. É aquela velha desculpa que ele sempre inventa, né? É só porque ele é meu filho que ele não vai ter qualificação para ocupar esse cargo? Não tem nada de errado aqui, pessoal. Não é a moral que o prefeito da Câmara, o presidente da Câmara, entende. É a moral da sociedade. Então, ainda que ele, na cabeça dele, entenda que não tem nada de errado, aquilo está errado sim. Por quê? Porque é uma moral objetiva. Tem um outro exemplo que a galera traz, que é um exemplo até mais bacana ainda. Imagine que você nomeie determinada pessoa, uma autoridade pública, ela sai assinando um monte de documento e às vezes ela não sabe tudo que ela está assinando, ou pelo menos não sabe os detalhes do que ela está assinando. E aí ela nomeia uma série de pessoas para ocupação de determinados cargos públicos, em comissão. No meio da lista dos nomeados, existia lá um parente próximo dele que foi nomeado para determinado cargo público. Pessoal, o prefeito, vamos supor que seja o prefeito, nem sabia que estava nomeando aquela pessoa, ou pelo menos naquele momento não viu aquele nome na lista, ou nem lembrou que existia um grau de parentesco naquele momento. Ele teve a intenção de fazer algo de errado? Não, mas a moral aqui é moral objetiva. Então, ainda que ele nem soubesse da imoralidade da sua conduta, ela é uma conduta imoral e, consequentemente, é passível de desfazimento, ou seja, é passível de anulação. Isso nós chamamos de moral objetiva. A moral objetiva não leva em conta as convicções ou intenções da autoridade pública na hora de adotar o seu ato. E por fim, né, correlacionado diretamente com essa parte aqui também, quando nós falamos do atendimento ao princípio da moralidade, isso aqui independe da existência de uma lei específica. Professor, agora ficou um pouquinho complicado. Me explica isso aí. Eu vou pegar o exemplo que é o exemplo do mundo real. Pessoal, há alguns anos, foi elaborado um ato normativo do CNJ proibindo, no âmbito do Poder Judiciário, a nomeação de parentes próximos para ocupar um cargo em comissão ou uma função de confiança dentro da administração pública. Por incrível que pareça, né, chega a assustar isso, mas por incrível que pareça, algumas entidades ligadas a alguns grupos de influência apresentaram uma ação no STF dizendo que o CNJ não tinha competência para fazer aquilo, porque essa vedação somente poderia ser realizada por meio de uma lei, e não existia nenhuma lei de âmbito nacional vedando que uma autoridade pública nomeasse um parente dele para ocupar um cargo em comissão. Coisas de Brasil, mas acredite, não só tiveram a coragem de interpor uma ação no STF, como ainda tentaram defender essa tese junto no STF. O STF concluiu que realmente não existia nenhuma lei vedando que um parente fosse nomeado para um cargo público. Mas o STF disse o seguinte: mas nem precisa ter lei. Sabe por que não precisa ter lei? Porque a indicação de parentes para um cargo público ofende diretamente os princípios constitucionais, principalmente o princípio da impessoalidade e também o princípio da moralidade. Ou seja, o que o STF entendeu? O STF entendeu que não precisa de uma lei para definir o que é moral, não precisa de uma lei para definir o que é correto.
A própria Constituição Federal, a partir desses princípios, veda que você utilize a função pública para obter vantagens. Então não precisa de lei para isso. Então o atendimento ao princípio da moralidade não precisa ter uma lei dizendo, você não pode nomear um parente, você não pode fazer isso que é errado. Se for errado, né, já está errado, ponto final. Então por isso que nós independemos de uma previsão legal específica para atender ao princípio da moralidade. Questão de prova. João, agente de trânsito e transporte do município de Salvador, realizava blitz a fim de verificar a regularidade dos sistemas de trânsito e de transporte. Por coincidência, Mário, seu vizinho antigo desafeto, que conduzia um caminhão na área urbana, foi parado na blitz para ser fiscalizado. Ainda que não tenha sido encontrado qualquer irregularidade no veículo inspecionado, João lavrou um auto de infração em desfavor de Mário, exclusivamente por retaliação. Aí vamos continuar a nossa questão. No caso em tela, João violou frontal e diretamente princípios constitucionais da administração pública. Assinale a opção que os indica. Pessoal, vamos lá. Primeiro princípio que foi violado aqui. Ele lavrou o auto de infração só porque o Mário era um desafeto dele. Ou seja, ele pessoalizou essa sua atuação. E a atuação do agente público tem que ser impessoal. Não importa se é o Mário, o João, a Maria, o Pedro, o Carlos, a Cíntia, não importa quem seja, tem que ser impessoal. Então, como ele pessoalizou, porque ele direcionou aquela conduta, fez aquilo só porque era o Mário, ele atentou contra o princípio da impessoalidade. Então, o primeiro princípio aqui, impessoalidade. Pessoal, teve um outro princípio que foi ofendido? Ó, se tivesse que marcar um só, eu marcaria impessoalidade, né? Se eu tivesse que marcar um só, eu marcaria esse. Mas tem mais um princípio, a questão pede dois. Olha, quando você pega uma função pública e começa a se utilizar dela para prejudicar outras pessoas, você está agindo de forma desonesta, de forma antiética. Então você atentou também contra o princípio da moralidade. Então teve dois princípios que simultaneamente foram ofendidos. Então nós podemos marcar a alternativa D como nosso gabarito. Houve ofensa ao princípio da legalidade? Eu entendo que também houve ofensa à legalidade. Afinal de contas, se a pessoa não fez nada de errado, como é que você está lavrando um auto de infração contra ela? Esse auto de infração não tem fundamento em lei. Então atenta contra a legalidade. Porém, ele bota assim, pessoalidade? Não, né? Porque o princípio não é pessoalidade, mas impessoalidade. Segurança jurídica e autotutela? Não. Daqui a pouco nós vamos estudar um pouquinho esses dois princípios. Razoabilidade e publicidade? Também não, porque não houve nada de exagerado. Né? Na verdade, houve algo errado, mas não houve uma sanção exagerada. A sanção nem poderia ser aplicada nesse caso, na verdade. E não houve também aqui uma ofensa ao dever de transparência. Isonomia? Até houve uma ofensa à isonomia, né? Se a gente considerar que você prejudica uma pessoa em detrimento de outras, mas não é tão o sentido de isonomia aqui. Seria mais impessoalidade genericamente, considerando. E competitividade é um princípio licitatório, não tem nada a ver com licitação o que aconteceu aqui. Com isso, o gabarito é a alternativa D. Vamos avançar mais um pouco, então? Vamos agora falar um pouquinho sobre a súmula vinculante 13. Esse assunto é legal pra caramba pra gente conversar. Vamos fazer uma leitura da súmula vinculante 13? O que é a súmula vinculante 13? Professor, o que é súmula vinculante? Pessoal, súmula vinculante é uma súmula editada pelo STF. Só o STF pode editar uma súmula vinculante. E a súmula vinculante é uma súmula mais poderosa. Porque as demais súmulas, quando você escuta falar da expressão súmula, o que é súmula? Súmula é um entendimento consolidado de um órgão do Poder Judiciário. Por exemplo, o STJ pode elaborar as suas súmulas. A súmula formaliza o entendimento do STJ sobre um assunto. Um tribunal de justiça pode elaborar as suas súmulas também. Só que essas súmulas, elas não são obrigatórias. Qualquer tribunal pode ter sua súmula, mas a súmula não é obrigatória. Ela é uma referência. Ela mostra o entendimento do tribunal sobre aquela matéria. O problema disso é que você tinha um entendimento consolidado no STF, um órgão lá de baixo tomava uma decisão, esse tema chegava ao Poder Judiciário, tinha que correr várias instâncias até chegar ao STF, e isso tudo demorava vários anos. Para começar a acabar com isso, foi instituído na Constituição Federal a possibilidade de o STF editar uma súmula vinculante. A diferença dela para as demais é que a súmula vinculante, como o próprio nome diz, ela é vinculante. Então você tem que seguir tanto a administração pública quanto os demais órgãos do Poder Judiciário. Eles não podem contrariar essa súmula. Na verdade, ela tem a força de uma lei, basicamente, porque ela impõe uma obrigatoriedade. E a súmula vinculante 13, essa super súmula, trata da vedação ao nepotismo. Professor, o que é nepotismo? Nepotismo é você indicar um parente para ocupar um cargo público. Isso é típico do patrimonialismo. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu se livrar disso no Brasil. Mas então você pega e nomeia uma pessoa para ocupar um cargo público porque ela é próxima, porque é seu parente, é sua esposa, é seu filho, e não por causa da capacidade dessa pessoa. E não pode, porque as autoridades públicas não são donos da coisa pública. Se fosse uma empresa, você nomeia quem você quiser para atuar na sua empresa. Agora, na administração, você não pode fazer isso. A partir disso, nós temos então a súmula vinculante 13, que fala o seguinte: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, ou ainda de função gratificada, na administração direta e indireta, em qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do DF e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Dá vontade de falar pro camarada pegar essa súmula aqui, né, quem elaborou esse texto exatamente, e pedir para a pessoa tentar fazer uma leitura dela, porque ela ficou truncada pra caramba. O motivo de toda essa confusão era justamente porque quando o STF tentou elaborar, ele tentou colocar uma redação para abranger o máximo de situações
possíveis. E por isso ficou uma redação muito, mas muito difícil da gente entender. Mas fique com calma que eu já vou colocar um esqueminha para você entender o que fala a súmula. Eu fiz essa leitura justamente para você ver como ela parece ser meio complicada. Mas vamos primeiro fazer uma leitura resumida da súmula. O que ela faz? Veda a prática do nepotismo. Ponto. Com isso eu resumi a súmula vinculante 13. Já está resumida. Mas agora a gente precisa analisar algumas questões. Primeiro, o fundamento da súmula vinculante 13, segundo o próprio STF, são os princípios constitucionais aplicáveis à administração. Mas especialmente, principalmente, os nossos princípios da moralidade e da impessoalidade. Foram esses os dois princípios que são a principal referência na edição da súmula vinculante 13. Antes de falar do significado da súmula, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre cargos de natureza política. Professor, o que é um cargo político? Cargo político são aqueles cargos de nível constitucional, para exercer o que nós chamamos de função política ou função de governo. Existem alguns cargos políticos que são de livre nomeação. A maioria dos cargos políticos são cargos eletivos, né? Por exemplo, presidente da República, governador, prefeito, e os cargos no âmbito do parlamento, os nossos parlamentares em geral, senadores, deputados e vereadores, eles são cargos eletivos. Mas nós temos um grupo de cargos políticos que eles são de nomeação, de livre indicação, né? Ainda que existam alguns requisitos. Por exemplo, ministro de Estado, secretário estadual e secretário municipal são exemplos de cargos de natureza política. A pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte: um prefeito municipal pode nomear a sua esposa, o seu filho ou o seu irmão para ser o seu secretário de obras? A resposta é, em regra, sim. Sabe por quê? Porque a súmula vinculante 13 se aplica para os cargos de natureza administrativa, mas não para os cargos de natureza política. Então, cargo político não é vedada a indicação de um parente, pelo menos em regra, para ocupar esse tipo de cargo. Então vamos analisar o que eu tenho para dizer para vocês. Então assim, como regra, eu não aplico a súmula vinculante 13 quando nós estivermos tratando de um cargo de natureza política. Exceto, né, aí aqui eu vou aplicar a súmula quando houver uma falta de razoabilidade, por uma ausência manifesta de qualificação ou de idoneidade, melhor dizendo, moral da pessoa que foi indicada. Vamos lá. O prefeito nomeou o irmão para ser secretário de obras. O irmão dele é um engenheiro, tem mestrado na área de obras, já trabalhou no setor, não tem nada de errado nisso. Ele, apesar de ser irmão do prefeito, é uma pessoa que é qualificada para esse cargo. Segundo exemplo. O prefeito nomeou o irmão dele para o cargo de secretário de obras. O irmão dele não tem curso superior, o irmão dele já foi condenado por improbidade administrativa, o irmão dele foi condenado por crime contra a administração pública, o irmão dele é uma pessoa que não tem idoneidade nenhuma para atuar na administração pública. Aí não pode. Veja que no meu segundo exemplo faltou razoabilidade na minha indicação. Mas não é pelo simples fato de ele ser irmão, mas é pelo fato de, além de ser irmão, não ter qualquer razoabilidade na indicação dele para aquele cargo. Mas em regra, não se aplica a súmula vinculante 13 aos cargos de natureza política. Professor, então vamos fazer uma tradução da súmula vinculante 13. Esse desenho aqui faz o nosso resumo. A gente vai fazer a análise dele dessa forma, daqui para cá, e depois a gente analisa essa parte aqui, tá? Então vamos lá. Vamos explicar primeiro essa parte nessa sequência aqui. O que a súmula vinculante 13 faz? Ela veda a nomeação ou designação de um cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, inclusive. Quando a gente fala assim, até o terceiro grau, inclusive, é que é o seguinte: não pode ser parente de primeiro grau, não pode ser parente de segundo grau e não pode ser parente de terceiro grau. Ou seja, eu incluo na vedação o parente de terceiro grau. Então eu não posso nomear o cônjuge, ou designar, né, o companheiro ou o parente até o terceiro grau, inclusive, para desempenhar um cargo em comissão ou função de confiança ou ainda uma função gratificada na administração pública. Então é o cônjuge, companheiro ou parente para cargo em comissão ou de confiança ou função gratificada. E para onde que eu não posso fazer essa indicação? Na administração direta e indireta de todos os poderes, de todos os entes da federação. Quando eu falo aqui de administração indireta, então eu posso dizer que a súmula vinculante 13 se aplica às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas e também às sociedades de economia mista. Olha o alcance amplo dessa súmula. Alcança todos os poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. E alcança todos os entes da federação, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Ok, professor, mas é cônjuge, companheiro ou parente de quem? É agora que a gente entra no quadrinho que a gente colocou aqui do lado. Cônjuge ou parente de quem? De quem está nomeando? Ou de uma outra pessoa, de um outro servidor que seja investido em um cargo de direção, de chefia ou de assessoramento na mesma pessoa jurídica. Calma aí, professor, que eu não estou entendendo nada, isso aí que você está trazendo. Eu vou colocar aqui para vocês um exemplo, tá? Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos colocar assim, ó, João. O João é um diretor. E o João é quem tem poder, competência para realizar a nomeação. Ele tem poder para realizar a nomeação. Consequentemente, se a Maria, que eu estou colocando aqui do lado, se a Maria for parente de até terceiro grau do João, a Maria não pode ser nomeada. Então, se a Maria é cônjuge, é companheiro, é algum parente, até o terceiro grau do João, ela não pode ser nomeada para o cargo público. Sabe por quê? Porque o João é a autoridade nomeante. Então, até o terceiro grau de quem está nomeando, não pode ser nomeado. Agora vamos supor que a Maria não tem nada a ver com o João. Ela nem sabe quem é o João direito. Só que a Maria é casada com o Paulo. E o Paulo, ele ocupa um cargo de direção nessa mesma pessoa jurídica. Então olha só, quem está nomeando é o João.
É ele que vai nomear a Maria. O João não é parente da Maria. Mas o Paulo, que ocupa cargo de direção na mesma pessoa jurídica, vamos supor que seja uma autarquia. O Paulo ocupa um outro cargo de... Apesar de ter falado que o João é diretor, né? Fica meio misturado. Mas o Paulo ocupa um outro cargo de direção nesta mesma pessoa jurídica. Ele não está nomeando a esposa dele, mas o João está fazendo essa nomeação. Também não pode. Por quê? Porque não pode ser parente até o terceiro grau, tanto de quem faz a nomeação, quanto de uma outra pessoa que esteja investida num cargo de direção, de chefia ou de assessoramento dentro dessa mesma pessoa jurídica. E essa vedação inclui também as chamadas designações recíprocas. O que é designação recíproca? É o chamado nepotismo cruzado. Era muito comum, ou talvez até ainda seja muito comum, mas pelo menos era bastante comum, você pegar um desembargador e ele nomeava a esposa do outro desembargador para atuar no gabinete dele. E lá no outro gabinete fazia o contrário. Aquele desembargador de lá nomeava a esposa do outro. Ou seja, quando você olhava só o gabinete, não tinha nada de errado, porque os servidores que estavam trabalhando lá não tinham qualquer relação de parentesco. Mas quando você olhava os dois gabinetes juntos, você percebia que o seguinte: a esposa desse estava aqui e a esposa desse estava aqui. Ou seja, foi realizado um nepotismo cruzado para tentar enganar aí a população. Então, pessoal, súmula vinculante 13, em resumo, veda o nepotismo na administração pública. Detalhando a súmula vinculante 13, ela veda a nomeação de parente até o terceiro grau, para cargo em comissão ou função de confiança, da administração direta e indireta, de todos os poderes, de todos os entes da federação. E o grau de parentesco é em relação a quem? A própria autoridade nomeante ou de um outro servidor que ocupe algum cargo de direção, de chefia ou de assessoramento dentro dessa mesma pessoa jurídica. Esse é o resumo dessa nossa súmula, que tinha uma leitura complicada, mas que agora nós conseguimos resolver. Professor, mas aí eu preciso saber o que é parente de até terceiro grau, que é o que a súmula veda. Ela veda a indicação de um parente até terceiro grau. Pessoal, esse desenho aqui, eu fazia sempre ele ir subindo, mas a gente estava com uma travada aqui no nosso quadro, então eu já vou colocar o desenho como um todo, e a partir dele nós vamos analisando um a um. Sempre que você quer saber um grau de parentesco, você tem que fazer um caminho para chegar até a pessoa. Só que tem que tomar cuidado, porque quando eu falo de você fazer um caminho para chegar até a pessoa, você tem que ter esse caminho pensando no seguinte: quem gera a pessoa, tá? É sempre esse ponto que você tem que pensar. Porque, por exemplo, se eu pego o servidor e eu olho o caminho desse servidor, se eu olhar um grau para cima, tem o pai e a mãe dele. Então pai e mãe é primeiro grau. Se eu olho para baixo, eu tenho os filhos dele. Então os filhos também são primeiro grau. Olhei para cima, pai e mãe. Olhei para baixo, filho e filha. Ok, e quando você pensa no irmão, é aqui que muita gente se embabaca. Porque todo mundo pensa, o irmão também é direto, né? O irmão não tem nenhuma trava. Calma aí. Foi você que gerou o seu irmão? Não, não foi você que gerou o seu irmão. Para você chegar no seu irmão, você tem que fazer esse caminho aqui, ó. Aqui está o servidor. Você tem que ir para os seus pais e os seus pais vão para o seu irmão. Pai primeiro grau, irmão já está no segundo grau, né? Então esse é o ponto que você tem que analisar. Quando você quer chegar no seu tio, você tem que ir para o seu pai, do seu pai você vai para o seu avô, e do seu avô você vai para o seu tio. Então seu pai primeiro grau, seu avô segundo grau, seu tio terceiro grau. Quando você vai lá no seu bisavô, você tem que passar pelo seu pai, pelo seu avô, e aí chega no seu bisavô. A mesma coisa para baixo, para chegar no seu filho primeiro grau, no seu neto segundo grau, no seu bisneto terceiro grau. Agora quando você quer olhar o seu sobrinho, sobrinho é o filho do seu irmão. É o filho do seu irmão. Como é que você chega no seu sobrinho? Vai para o seu pai, primeiro grau. Vai para o seu irmão, segundo grau. Vai para o sobrinho do seu irmão, terceiro grau. Então, o seu sobrinho é parente de terceiro grau. Aí, qual que é o caso de prova? Se você souber, você não erra nenhuma questão de prova. Você tem que saber qual é o grau de parentesco do seu primo. E para você saber o grau de parentesco do seu primo, você tem que percorrer a árvore para chegar no seu primo. Como é que você chega no seu primo? Você tem que ir para o seu pai, aí você tem que ir para o seu avô, segundo grau. Aí você tem que ir para o seu tio, terceiro grau. E do seu tio para o seu irmão, quarto grau. Primo, aquele famoso primo de primeiro grau, ele não é primeiro grau, ele é primeiro grau como a gente chama no dia a dia. Mas na verdade, quando a gente olha dentro da legislação civil, primo constitui parente de quarto grau. É o que nós chamamos de primo-irmão. O primo do dia a dia aí, que você está acostumado, primo próximo, ele é chamado de primo-irmão, e ele é parente de quarto grau. Aí a pergunta de prova vai ser o seguinte: o prefeito fulano de tal nomeou o seu primo para um cargo público de natureza administrativa. Houve violação à súmula vinculante 13? Não, porque primo é quarto grau. Pessoal, então guarde isso aqui. Primo, chamado de primo-irmão, que a gente ouve dizer que é primo de primeiro grau, na verdade, quanto ao grau de parentesco, ele está no quarto grau. Então não existe violação de você nomear o seu primo para ocupar um cargo em comissão, porque ele já está fora dos limites da súmula vinculante. Tio não pode, primo pode. Certo? É a mesma coisa, o seu sobrinho, que é o filho do seu irmão, você não pode nomear. Agora, o filho do seu sobrinho, que é o que a gente chama de sobrinho neto, ele já chega no quarto grau. Aí você pode nomear, né? Porque ele já extrapolou os limites da súmula. Pessoal, sempre guarde assim, ó, essa fronteira aqui, ó, do que está em vermelho pro que está em azul. Se você guardar essa fronteira aqui, ó, e aqui também, ó, aí você não erra nunca essas questões de prova. Mas saber, no caso do primo aqui, é 90% dos exemplos de prova que tratam desse tipo de situação. Sabe, para você nunca mais errar uma questão de prova, é só você fazer essa tabela uma vez só. Se você fizer ela no papel uma vez só, nunca mais você se preocupa com esse assunto aqui em questões de prova, porque você não vai errar nunca mais questões sobre grau de parentesco. Aqui eu já trouxe o exemplo, né, da Maria, colocando ela como parente do Paulo, que não é a autoridade nomeante, mas tem cargo de direção, também não pode. E agora vamos a uma questão de prova. Vamos lá. Prefeito de determinado município do estado da Bahia nomeou sua esposa, médica, de notório conhecimento e atuação exemplar,
para exercer o cargo na Secretaria Municipal de Saúde. Olha só, o prefeito nomeou a esposa para um cargo de secretária municipal. Pergunta, cargo de secretária municipal é o quê? Cargo de natureza política. Para os cargos de natureza política, nós não aplicamos imediatamente a súmula vinculante número 13. Então podemos voltar para a questão. No caso em tela, com as informações apresentadas acima, a princípio, de acordo com a jurisprudência do STF, não é possível afirmar que houve flagrante violação ao princípio da impessoalidade pela prática de nepotismo, pois o cargo de secretário municipal possui natureza política. Perfeito. Veja que a questão associou ao princípio da impessoalidade, e nós falamos que a vedação ao nepotismo está associada tanto à moralidade quanto à impessoalidade. E de fato não houve uma flagrante violação, uma vez que cargo de natureza política, a priori, está fora do alcance da súmula vinculante 13. Se só aplica a súmula se houver uma ausência de razoabilidade nessa indicação. Portanto, podemos dizer sim que essa questão está devidamente correta, tá? Outra questão, em obediência ao princípio da legalidade, a vedação à prática do nepotismo, no âmbito da administração pública, é condicionada à edição de lei formal. Não, porque nós vimos que a aplicação dos princípios, em especial o princípio da moralidade, a gente poderia até colocar o da impessoalidade aqui também. Isso aqui, ó, independe de previsão em lei específica. Basta uma violação à Constituição Federal diretamente. Por isso que essa questão, aquela fala assim, em razão ao princípio da legalidade, a vedação à prática do nepotismo é condicionada à edição de lei. Não, não é condicionada. Decorre de uma violação direta à moralidade e também à impessoalidade, que são princípios previstos na Constituição Federal. Por isso que essa questão está errada. E dessa forma a gente termina aqui o nosso princípio da moralidade. Fala, meus amigos, nós estamos estudando aqui os princípios constitucionais previstos na Constituição Federal e agora nós vamos falar especificamente dos princípios da publicidade e também do princípio da eficiência. São os dois últimos princípios constitucionais. Esses dois são mais tranquilos, né? Até agora a gente veio com muito detalhe, a gente teve basicamente um vídeo para legalidade, um vídeo para impessoalidade e um vídeo para moralidade. Esses dois agora não se preocupe, agora a gente vai conseguir correr de forma bem mais rápida, porque esses aqui são bem mais tranquilos do que aquilo que nós vimos até agora. Então eu vou colocar com vocês aqui no nosso quadro para a gente começar a falar um pouquinho do princípio da publicidade. Pessoal, o princípio da publicidade, ele diz, basicamente, que a transparência na atuação da administração pública é a regra. Ou seja, a administração pública ela tem que abrir aquela caixa preta que muitas vezes se observa em alguns órgãos e divulgar isso para a população. Afinal de contas, a gente já viu que o interesse público é indisponível. Os agentes públicos não são donos da coisa pública. Então eles não podem esconder da sociedade, que é a verdadeira dona, né, do patrimônio público, eles não podem ser alijados de ter acesso a esse tipo de informação. Então a regra é a transparência dentro da atuação da administração pública. A gente tem que diferenciar publicidade de publicação. Qual que é a diferença de publicidade para publicação? A publicidade é um ato formal em que a administração pública faz a divulgação, por meio, por exemplo, de um diário oficial. Eu vou colocar assim, ó, dou, tá, entre aspas, só para dizer para vocês que é um meio formal de divulgação das informações. Na verdade, deixa eu colocar aqui ao contrário, que a gente está confundindo as duas situações. Quando nós falamos de publicação, a publicação, esta sim, é um meio formal de divulgação das informações, como acontece, por exemplo, na divulgação em um diário oficial da União. Por outro lado, publicidade é qualquer meio de você assegurar a transparência na atuação da administração pública. Professor, eu não consegui entender, isso aí ficou muito complicadinho, né? Não ficou palpável para eu saber exatamente o que é isso. E é isso que eu vou explicar para vocês agora. Quando você chega no Diário Oficial da União e divulga que você vai realizar uma licitação pública, nesse caso você está realizando uma publicação. Publicação é um ato formal, você chega no Diário Oficial e publica aquela informação. Agora você pode dar publicidade por meio da publicação ou por outros instrumentos. O melhor exemplo de todos está lá na lei de licitações, é a divulgação da licitação na modalidade convite. O convite, ele não precisa ser publicado. O convite, você não precisa chegar no Diário Oficial e colocar lá o extrato desse convite. Então ele não exige publicação. Todavia, a lei de licitações exige que o convite seja divulgado por meio da afixação de cópia do instrumento convocatório em local de fácil acesso. Por exemplo, colocar uma cópia dele no mural. Quando você coloca uma cópia do convite no mural, você não publicou ele, mas você deu publicidade. Então, publicidade é qualquer meio de assegurar a transparência. Pode ser colocando uma cópia no mural, pode ser divulgação lá numa rodoviária, você colocar lá um documento, pode ser divulgação por meio da internet. Qualquer desses meios que você permita que a população tenha acesso à informação é publicidade. Agora, publicação é algo formal, é algo dentro de um diário oficial. Então, não confunda publicidade com publicação, em que pese o principal instrumento de publicidade, muitas vezes seja a publicação, nem sempre uma coisa se confunde com a outra. Outro ponto interessante é que a publicidade, ou a publicação, vai ser o que a gente chama de requisito de eficácia para um ato administrativo. Professor, o que é requisito de eficácia? Requisito de eficácia é o meio em que o ato poderá produzir os seus efeitos jurídicos. Professor, o que é produzir efeitos jurídicos? Olha, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor o seguinte, a lei de licitações, ela prevê prazos mínimos
entre a divulgação do instrumento convocatório e a data marcada para a entrega das propostas. Tem um prazo entre a divulgação e a entrega das propostas. Esse prazo, ele somente começa a correr, a contar, a partir do dia em que houver a publicação ou divulgação desse instrumento convocatório. Enquanto não houver a divulgação, eu não posso contar o prazo mínimo. Ah, mas o edital estava pronto já faz 2 meses. Beleza, mas se ele não foi divulgado, se ele não foi publicado, o instrumento convocatório não produz efeitos jurídicos, ou seja, eu não posso começar a contar o prazo. Então, a divulgação dele, a publicação dele, é um requisito para que ele possa começar a produzir os seus efeitos, que no meu exemplo é para que eu possa começar a contar o prazo mínimo entre a divulgação do edital e a realização da sessão pública para análise das propostas. Consequentemente, eu posso dizer para vocês que a publicação não é um elemento de formação do ato administrativo. Para falar um pouquinho disso, eu tenho que rapidamente falar sobre os elementos de formação de um ato administrativo. O ato administrativo é formado pela competência, pela finalidade, pela forma, pelo motivo e pelo objeto. Veja que nenhum desses elementos se chama publicação. Então a publicação não é elemento de formação, não é requisito de validade de um ato. O ato que não foi publicado, ele não é ilegal. Ele simplesmente não está produzindo seus efeitos. Quando ele for divulgado, ele passará a produzir efeitos jurídicos. Então é sempre importante você fazer essa diferenciação. O princípio da publicidade serve para dar eficácia aos atos administrativos. Dá pra gente avançar um pouquinho mais? Dá. Agora eu vou falar com vocês sobre os meios, os instrumentos utilizados para que você atenda ao princípio da publicidade. Existem diversos instrumentos, né? Alguns já são bem famosos nos tempos recentes. O primeiro instrumento de publicidade é o que nós chamamos de direito de petição. Se você pegar aí a sua Constituição Federal, você vai ver que lá na Constituição diz que é assegurado a todos os interessados o direito de peticionar junto aos órgãos públicos para que sejam adotadas providências ou para que você possa resguardar os seus direitos. Peticionar é pedir alguma coisa, por isso que é peticionar, estou pedindo alguma coisa, né? E para que você vai pedir? Você vai pedir, por exemplo, uma informação, você vai pedir uma providência, você vai pedir alguma atitude da administração pública. Então, o direito de petição é um instrumento de publicidade na atuação da administração pública. Outro instrumento para assegurar a publicidade é a emissão de certidões. Você tem direito, a gente chama inclusive de direito de certidão, você tem direito de pedir uma certidão junto à administração pública. Por exemplo, você não tem nenhum antecedente criminal. E você vai junto a um órgão público e fala o seguinte: olha, eu preciso de uma informação e tem que ser extraída aí do seu banco de dados de que eu nunca cometi qualquer tipo de crime, né? Eu tenho um antecedente, eu não tenho antecedentes criminais. Quando a administração emite uma certidão, ela está dando publicidade a essa informação. Então o direito de certidão também é um instrumento para assegurar o princípio da publicidade. Tem mais, professor? Sim, tem mais. Tem o que nós chamamos de transparência ativa. Professor, o que é essa história de transparência ativa? A transparência ativa é aquela divulgação de informações independente de qualquer tipo de solicitação, que acontece principalmente por intermédio dos famosos portais da transparência. Então, se você quiser buscar informações sobre despesas, informações sobre licitações, informações sobre contratos, sobre orçamento, sobre prestação de contas, sobre organização do órgão público, você deve, ou pelo menos deveria, conseguir essas informações por intermédio da internet, lá no portal da transparência. E essa divulgação de informações, que nós chamamos de transparência ativa, é aquela que o órgão público tem que fazer independentemente de qualquer solicitação. Você tem que divulgar essas informações no portal da transparência, mesmo que ninguém peça essas informações. Nós também temos a transparência passiva, que é quando você pede informações junto aos órgãos públicos. A transparência passiva eu considero que está dentro do direito de petição, por isso que eu não coloquei ela aqui como mais um meio. Mas ela é mais um instrumento, mais um meio de assegurar a publicidade na atuação da administração pública. Pessoal, a publicidade, em que pese seja a regra, conforme eu coloquei aqui em cima, ela não é um dever absoluto na atuação da administração pública. Por quê? Porque você pode preservar, pelo sigilo, aquelas informações cuja preservação do sigilo sejam imprescindíveis para a segurança da sociedade ou do Estado, ou para a proteção da intimidade pessoal. Você pode pegar aí a lei de acesso à informação, você vai ver que você pode classificar por um grau de sigilo as informações reservadas, secreta e ultra-secreta, ou então pode assegurar um acesso limitado de algumas informações que sejam relativas à intimidade pessoal. Essas informações elas não são divulgadas a todo o canto, né? É lógico que quando eu falo de intimidade pessoal, essa intimidade é flexibilizada quando você fala de servidor público, por exemplo, porque o STF já considerou que é constitucional a divulgação da remuneração de agentes públicos no portal da transparência. Por isso que, se você acessar o portal da transparência, você sabe quanto que ganha cada servidor público. Então, olha só. Transparência é a regra, o sigilo é a exceção. E quando você pode adotar o sigilo? Para a proteção da sociedade e do Estado ou para a preservação da intimidade pessoal, com um asterisco nesse último caso, porque algumas informações elas podem ser divulgadas a despeito da intimidade, como a remuneração dos agentes públicos, né? Voltando para o quadro agora, eu vou trazer aqui para vocês uma questão de prova. Essa questão fala para a gente o seguinte: o prefeito de determinado município promoveu campanha publicitária para o combate ao mosquito da dengue. Nos panfletos constava sua imagem, além de símbolo de sua campanha eleitoral. No caso, não há ofensa ao princípio da impessoalidade. É óbvio que há ofensa ao princípio da impessoalidade. Por que eu trouxe essa questão aqui? Para você ficar atento, porque quando você utiliza a publicidade oficial para se autopromover, a ofensa nesse caso é ao princípio da impessoalidade. Então por isso que essa questão aqui está errada. Próxima questão. A questão fala para a gente o seguinte: em respeito ao princípio da publicidade, campanhas de órgãos públicos devem ser realizadas em caráter informativo, educativo ou de orientação social.
não podendo nelas constar imagens que possam configurar promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos, sob pena de violação ao princípio da impessoalidade. Essa questão é muito brilhante, porque olha só, ela você tem que analisar em dois tempos. Primeiro ela fala assim, ó, para atender ao princípio da publicidade, a administração pública tem que fazer a divulgação das campanhas. Então, divulgar atende à publicidade. Ótimo. Por outro lado, utilizar essa divulgação para a promoção pessoal viola o princípio da impessoalidade. Então ela falou aqui da divulgação, que é o princípio da publicidade, e falou aqui embaixo da utilização da divulgação para a autopromoção, que aí vai ser ofensa ao princípio da impessoalidade. Por isso que ela está correta. Você tem que analisar ela nesses dois tempos, e aí ela está devidamente certa. Pessoal, agora nós vamos chegar ao nosso princípio da eficiência. Se você tiver irmãos, se você for o irmão mais novo, se auto-intitule eficiente. Você já vai entender o porquê. Se você não for o mais novo, procura o mais novo e diz pra ele que ele é o eficiente. Sabe por que ele é eficiente? Porque o princípio da eficiência é o caçula entre os 5 princípios constitucionais expressos. Sabe por que ele é o caçula? Porque se você pegar a versão original da Constituição Federal, se você pegar a versão da Constituição, lá de 1988, lá de outubro de 88, você iria encontrar nela o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. Era só esses 4. Aí, em 1998, 10 anos depois da nossa Constituição de 88, é que por intermédio da Emenda Constitucional 19 de 98, conhecida como Emenda da Reforma Administrativa ou Emenda da Reforma Gerencial, essa emenda é que instituiu o princípio da eficiência como princípio expresso. Eu não estou dizendo que você não é eficiente, não, só estou te dando um macete para você conseguir memorizar. Então se você é o mais novo, ou se você tem um irmão mais novo, intitule o mais novo, ou se auto-intitule, se você for, de eficiente, porque esse é o princípio mais jovem dentro da Constituição Federal. Então pessoal, vamos lá, vamos começar a detalhar aqui o nosso princípio da eficiência. O princípio da eficiência, em linhas gerais, ela diz pra gente que é o seguinte: você deve atuar ou deve exigir da administração rendimento, resultados, qualidade, redução de desperdícios. Você tem aqui uma série de princípios que estão relacionados à eficiência, como a eficácia, a efetividade, a qualidade, os resultados. A administração deve fazer mais com menos, economicidade. Todos esses indicadores de desempenho têm correlação com o que nós chamamos de princípio da eficiência. A administração pública deve ser melhor, deve funcionar melhor, deve fazer mais. Lembrando então mais uma vez que esse princípio não constava na redação original, mas foi colocado na Constituição por intermédio da Emenda Constitucional 19 de 98. Lembrando, na redação original de 1988 não tinha esse princípio. Em 1988, 10 anos depois, ele foi colocado na Constituição por meio da Emenda Constitucional 19 de 98, que é conhecida como Emenda da Reforma Gerencial ou Emenda Constitucional da Reforma Administrativa. Esse princípio, ele basicamente tem 2 aspectos. O primeiro aspecto está ligado à organização da administração pública. Professor, como assim ligado à organização da administração pública? Por esse primeiro aspecto, nós temos algumas situações, como por exemplo o chamado contrato de gestão. Você já deve ter ouvido falar do que nós chamamos aqui, quando a gente fala aqui de contrato de gestão, você já deve ter ouvido falar lá das agências executivas. Pessoal, sabe o que é agência executiva? Agência executiva é uma autarquia ou fundação pública que recebeu uma qualificação. E com essa qualificação ela vai pactuar algumas metas para alcançar determinados resultados. Então você firma metas com o propósito de alcançar alguns resultados específicos. E com isso você aumenta a autonomia dessa entidade. Então o contrato de gestão firmado com autarquias e fundações públicas seria um exemplo de forma de organização da administração buscando uma maior eficiência. Tem os contratos de gestão também com as organizações sociais, que também seriam outro exemplo de aumentar a eficiência por meio do enxugamento da máquina pública e você passando algumas atividades para as organizações da sociedade civil. Privatização, que é quando você diminui o tamanho do Estado, vendendo ou diminuindo, privatizando algumas empresas estatais, e com isso você diminuindo o tamanho do Estado, você também aumenta a eficiência. E também tem um outro negócio que nós chamamos de publicização. Professor, o que é publicização? A publicização é um fenômeno em que você passa para as organizações da sociedade civil, que são entidades sem fins lucrativos, a prestação de serviços de interesse social. É muito comum, se você pegar o estado de São Paulo, você pegar as unidades de saúde sendo gerenciadas por organizações sociais. Isso nós chamamos de publicização. Privatização é mercado, publicização é entidades sem fins lucrativos. Pessoal, ainda falando sobre os aspectos do princípio da eficiência, nós temos um segundo aspecto que é ligado aos agentes públicos. Quando você fala de agentes públicos, você está chegando no momento em que você tem que ter mais resultados na atuação desses agentes. E uma das situações é o que nós chamamos de flexibilização da estabilidade. Pessoal, não leia de forma incorreta o que eu estou falando aqui. Quando eu falo de flexibilização da estabilidade, eu não estou falando de extinção da estabilidade, é bem diferente. É porque a Emenda 19 de 98, ela aumentou o prazo para a aquisição da estabilidade, antes eram 2 anos, ela passou a ser de 3 anos. E, além disso, instituiu a possibilidade de você perder o cargo público, ainda que seja estável, em virtude de avaliação periódica de desempenho. Isso depende de uma lei complementar, que até o momento que eu estou fazendo essa aula ainda não foi editada. E com isso você pode perder o cargo se você for ineficiente, né? Claro, depende da regulamentação para fins disso. Aí tem também aqui a avaliação de desempenho, que justamente é uma das formas de você flexibilizar a estabilidade na administração pública. Pessoal, e agora nós chegamos aqui no princípio da eficiência, e eu quero fazer uma análise dele em relação ao princípio da legalidade. Porque o que acontece? Desde 98...
quando foi editado o princípio da eficiência, foi colocado na Constituição Federal, começaram a surgir aí algumas teorias em que você deixaria de observar a legalidade em alguns casos em prol da eficiência. Pessoal, não pode. Sabe por quê? Porque quando você fala eficiência, é eficiência dentro da lei, é eficiência dentro da legalidade. Então, por exemplo, você não pode dispensar uma licitação pública sem amparo em lei, sob a alegação, eu estou dispensando a licitação aqui, mas é porque vai ser mais barato eu contratar diretamente do que fazendo uma licitação. Não, não pode. Você tem que cumprir como regra as licitações públicas. Quando você deixa de observar a licitação alegando que é eficiência, você estará descumprindo a lei. Então, eficiência é eficiência dentro da legalidade. Eficiência é sem desbordar, sem extrapolar o que a lei permite para aquela situação. Com base nisso, nós podemos trazer aqui algumas questões. Primeira questão, os princípios da eficiência e da moralidade que regem a atuação da administração não são passíveis de serem objeto de controle por órgãos externos, dado seu conteúdo fluido e desprovido de elementos concretos de tutela formal em lei. Está errado. Por dois motivos. Primeiro que nós já vimos, que moralidade e os demais princípios têm a sua própria juridicidade. Um ato imoral pode ser anulado. E quando o poder judiciário anula um ato, isso é um controle externo, porque é um outro poder realizando controle sobre a atuação de outro poder. E o princípio da eficiência vale a mesma regra. Quer um exemplo de controle de utilização do princípio da eficiência? Um dos aspectos da eficiência, olha, eu sei que o pessoal da administração vai vir e vai chegar, professor, você está confundindo eficiência com economicidade. Esquece isso agora, tá? Aqui, eu estou falando de direito administrativo, então a gente dá uma flexibilizada nesses conceitos. Um dos aspectos do princípio da eficiência é o que nós chamamos de economicidade. Nós chamamos aqui de economicidade. Essa economicidade, ela está prevista, entre outros artigos, lá no artigo 70, vem comigo, lá no artigo 70 da Constituição Federal. O artigo 70 da Constituição Federal fala do que nós chamamos de controle orçamentário e financeiro da administração pública. Esse controle permite que os tribunais de contas exerçam o que nós chamamos de controle de mérito limitado. Toma cuidado com isso, porque quando eu falo controle de mérito limitado, eu não estou falando controle de mérito no sentido amplo da expressão. Um tribunal de contas, por exemplo, não pode revogar um ato da administração pública. Então não é um controle de mérito sobre todos os seus aspectos, mas é um controle de mérito no sentido de você analisar se aquela conduta era realmente econômica. Se ela não for a mais econômica, se houvesse uma outra conduta que igualmente atendesse ao interesse público, mas fosse mais barata, por exemplo, o Tribunal de Contas pode chegar e falar, ao invés de ter feito isso, você poderia ter feito aquilo. Ele não está invadindo o limite de liberdade do agente público, mas está dizendo que em algumas situações ele poderia ter adotado uma conduta mais econômica. Então os tribunais de contas eles fazem um controle de mérito, ainda que não seja um controle de mérito em todos os seus aspectos. Um controle de mérito ali meio limitado. Esse ponto é até polêmico na doutrina, mas eu só estou trazendo aqui para que vocês possam notar que o princípio da eficiência permite sim algum tipo de controle externo sobre a atuação da administração pública. Por isso que essa questão aqui está errada. E agora, para consolidar todas as nossas informações, eu vou trazer uma questão. É uma questão que trata de todos os princípios constitucionais expressos. Olha essa questão que bacana que ela é. A tabela abaixo apresenta na coluna da esquerda 5 princípios que norteiam a administração pública. E na coluna da direita apresenta 5 exemplos de ações administrativas que ferem esses princípios. Considere que aqui é a nossa tal da coluna da esquerda que eles estão falando. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E agora nós vamos analisar a tal da coluna da direita, que traz algumas ações. Eu tenho que dizer qual princípio que cada uma dessas ações estará ofendendo. É uma questão bem interpretativa e bem bacana. Olha só a primeira questão. Em uma licitação do governo federal para a compra de papel de escritório, todos os atos praticados na fase externa do processo licitatório, proposta, lanças, habilitação e adjudicação, correram sigilosamente. Pessoal, se eles correram sigilosamente, esse tipo de conduta ofendeu o nosso princípio da publicidade. Por quê? Porque dentro das licitações públicas, a regra é a transparência. Você só tem o sigilo das propostas até a data da abertura dos envelopes. Mas depois disso, o procedimento é todo transparente. Então, essa questão aqui, essa conduta, ofendeu o princípio da publicidade. Próximo tópico. Um fiscal de um órgão ambiental estadual deixa de autuar uma empresa que necessita de um licenciamento ambiental, que opera sem possuí-lo. Ora, é um poder-dever do agente público autuar quem faz algo errado. A lei dá o poder para ele fazer isso, mas também dá um dever. Quando você deixa de autuar alguém que cometeu uma irregularidade, você está ofendendo o princípio da legalidade. Então essa conduta aqui, a 2, atentou contra a legalidade. Vamos para a 3. A 3 fala o seguinte: a Secretaria da Fazenda de um dado município brasileiro designou nominalmente um dado munícipe em sua dotação orçamentária para pagamento a este de precatórios judiciais. O precatório judicial, ele tem que seguir a ordem de apresentação dos precatórios. Não é o orçamento que diz quem vai receber. O orçamento só prevê a dotação, que é genérica. Agora o pagamento é dentro da ordem de apresentação dos precatórios. Quando você faz isso, você estará ofendendo o nosso princípio da impessoalidade. Bem bacana, né? O princípio da impessoalidade aqui. Vamos avançar mais um pouquinho, vamos para a próxima questão. A questão fala o seguinte: a Secretaria Estadual de Fazenda, de dado Estado, negligencia programas de capacitação de uma nova equipe de agentes de saúde para uma campanha de combate a focos de vetor da febre amarela. Ora, se você não está capacitando seus servidores, você não está aumentando o rendimento, você não está aumentando a qualidade na atuação desses agentes. Então, você não capacitá-los, você estará atentando contra o princípio da eficiência. Então, essa conduta aqui, a 4, atenta contra o princípio da eficiência. E agora vamos a 5. Um funcionário da Secretaria de Obras de dado município atende a pedidos de recapeamento de ruas mediante o recebimento direto de valor em espécie
pago pelo solicitante do serviço. Ora, se você está recebendo em espécie dinheiro para recapear uma rua, você está sendo antiético, você está sendo imoral. A administração pública não pode receber dinheiro de particulares para realizar o recapeamento de um asfalto. A administração pública tem que realizar os asfaltos conforme o interesse da coletividade. Esse tipo de conduta aqui, em que você está recebendo esse dinheiro, é uma conduta imoral, é uma conduta antiética. Então aqui no item 5, você atentou contra o nosso princípio da moralidade. Pessoal, agora eu quero colocar com vocês aqui cada um dos itens. Eu tenho o item 1, o item 2, o item 3, o item 4 e o item 5. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência dentro dessa ordem. Vamos procurar onde é que está o princípio da legalidade aqui. Ó. O princípio da legalidade foi no 2. Então a gente já pode colocar aqui. Ó. O 1 está com o 2. Aí nós vamos ter a impessoalidade. A impessoalidade está aqui no 3, né? E a publicidade está lá no 1. Então a gente pode colocar aqui, ó, publicidade, que é o 2, vai estar lá no 3. Vamos pegar aqui a moralidade, que está aqui no 5. Vamos pegar aqui a publicidade, que estava lá no slide anterior, que está no 1. E vamos pegar o 5, que é a eficiência, que está aqui no 4. Então eu tenho 1, 2, que está aqui, 2, 3, 3, 5, 4, 1 e 5, 4. Fechou. Gabarito dessa questão, que faz um resumo de tudo que nós vimos nos últimos vídeos, é a alternativa B. E agora dessa forma nós concluímos, né, com bastante suor, todos os nossos princípios constitucionais expressos. Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima.